A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão, minha amada irmã de todo o Brasil, aqui de Bom Jesus da Selva, Maranhão, e todos vocês, meus queridos, vocês que já sempre me acompanham, as mensagens, todos os dias de sábado. Eu sou Dorival Bispo, a voz da esperança do Ministério Assembleia de Deus, Jesus para todos, aqui em Bom Jesus da Selva. Eu quero pedir nesse momento, carecidamente, humildemente, a todos vocês que orem por mim, orem pela minha família, orem pelo meu ministério, pelo nosso ministério, para que Deus continue nos abençoando de forma grande, de forma especial, como tem sido. Deus é maravilhoso. Tudo é Deus. É Deus que cuida da gente, é Deus que cuida de nós, é Deus que dá a palavra, é Deus que faz tudo. Tudo é Deus, tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, você de Bom Jesus da Selva, de todo o Brasil, eu tenho aqui uma palavra de Deus para a nossa meditação. O tema da mensagem de Deus é assim: nada trouxemos e nada levamos. Nada trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar desse mundo. É como diz o ditado: nu nós nascemos e nu nós voltaremos, sem nenhum bens, caso de bens. Meus amados, a palavra de Deus aqui é uma carta de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim: porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Isso é verdade. É a palavra que nós iniciamos a nossa conversa nessa manhã de sábado. A verdade das nossas condições humanas. A entrada e a saída desse mundo são vazias de bens materiais, é claro. Estamos falando de bens materiais. A gente vem para essa terra para ser muito abençoado. Como a gente lê na Bíblia, acompanha muitos personagens bem no passado que foram muito bem sucedidos espiritual e bem sucedidos financeiramente. Uma coisa não pode atrapalhar a outra. A riqueza não pode atrapalhar as nossas bênçãos espirituais. E nem as nossas bênçãos espirituais pode atrapalhar as nossas bênçãos materiais. É claro, precisamos de conseguir as nossas coisas, e Deus é quem nos dá força, é quem nos dá inteligência, é quem nos dá a oportunidade. Claro que Deus não vem fazer, é nós que fazemos, é Deus que dá saúde, é Deus que dá, nós levamos a ideia para Deus, Deus aprova, que todos os projetos nossos, nós levar para Deus aprovar, seria muito maravilhoso e será maravilhoso. E, irmão, nascemos sem nada e partimos da mesma forma, isso bem material. O que eu quero falar aqui sobre isso? A riqueza é amaldiçoada? Não, abençoada. A riqueza faz mal a Deus? Depende. Depende da maneira que você vai se comportar com a riqueza. Se a riqueza ela vier atrapalhar a sua vida espiritual, então aí a riqueza faz mal. Mas se a riqueza vir compartilhada com a sua ação espiritual, nada, ótimo. Você pode trabalhar, adquirir muitas riquezas, é claro que temos que adquirir, temos que deixar para os nossos filhos, as nossas filhas e os nossos herdeiros, é claro. A vida ela tem que ser cheia de prosperidades, prosperidade espiritual e prosperidade financeira. Buscamos todos os dias, conseguir as nossas coisas, comprar carro, fazer nossa casa, comprar nossa terra, nossa fazenda, montar nossa loja, é ótimo, isso é bom. Só que isso, ela tem que ser compartilhada com a nossa fé. Nós temos que trabalhar sim, mas nós temos que se dedicar a Deus.
fazer a obra de Deus. Porque se nós não fazermos a obra de Deus, quem é que vai fazer? Deus subiu para o céu, Jesus subiu para o céu e deixou essa obra nossa responsabilidade, de nós levar a palavra, de nós ensinar a palavra. Tem gente que se ocupa com seus negócios financeiros, sua vida financeira, e esquece da vida espiritual. Aí não. Aí tudo vai ficar aqui. Tudo que nós arrumamos vai ficar aqui. A nossa fazenda vai ficar aqui, o nosso carro vai ficar aqui, o nosso avião vai ficar aqui, o nosso navio, as nossas lojas, tudo vai ficar aqui. Os nossos filhos, né? Nós partir, a nossa esposa, né? E sendo mulher, esposa, tudo vai ficar aqui. Nós levamos a fé. E é dessa fé que eu quero me dirigir a você agora. Já estou me dirigindo a você. Nós deveremos levar uma vida com muito trabalho para adquirir financeiro, mas também adquirir a obra, né? Fazer a obra de Deus, levar a palavra da obra de Deus. E você é uma palavra. Se você serve a Deus, se você é uma pessoa dedicada à obra de Deus, você já é a palavra de Deus. Quando a pessoa olha para você, te vê um servo ou uma serva de Deus. Só o seu comportamento já é uma grande mensagem, o nosso comportamento. Amados, é um caso muito sério. Nós vimos na Bíblia, né? Assistimos por várias vezes. Tem um personagem, quero falar aqui de dois personagens. Primeiro, Zaqueu. Zaqueu era um homem muito rico, mas a riqueza, arrumada de qualquer jeito, desfraudando as outras pessoas, roubando as pessoas. Mas você vê que ele, quando tem um encontro com Deus, com a palavra, logo ele se transformou. Logo ele abriu o coração para Deus e entendeu que ele precisaria dividir tudo aquilo que ele arrumou, ou devolver na maneira que ele falou, dizer, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, Zaqueu estava um homem convertido à palavra. Zaqueu estava um homem cheio de Deus. E quando nós estamos cheios de Deus, a palavra de Deus fala mais alto, quando nós abrimos o coração para Deus. Então, Zaqueu logo entendeu que ele precisaria não só da riqueza, que ele precisaria da graça de Deus. Ele precisaria do amor de Deus. Aí não. Aí funciona desse jeito assim. Aí ele abriu o coração, saiu lá fora, falou com todo mundo, se eu defraudei alguma aqui, eu vou devolver, e eu agora estou contente, eu agora recebi a palavra, recebi o Senhor Jesus na minha casa. Então, ótimo. Quer dizer, aí ele compartilhou as duas partes. Aí a riqueza e pensou na salvação. Por quê, irmão? Nós estamos aqui vivos, realmente. Estamos muito abençoados, felizes. Mas nós sabemos que amanhã nós vamos partir. Nós não conseguimos impedir isso. Nós não conseguimos impedir que amanhã nós vamos partir e vamos levar tudo que nós conseguimos em bens financeiros aqui, materiais. Não levemos nada, porque nada trouxemos para esse mundo. Então nada nós vamos levar desse mundo. Nós só levamos desse mundo só a fé. E é a fé que a gente está conversando aqui, que a gente está falando sobre a fé. Então, meus amados, Zaqueu foi assim. Mas existia outro jovem também, numa passagem muito linda na Bíblia, que eu já li várias vezes, e toda vez que eu leio, eu fico refletindo, que na verdade é muito difícil mesmo. Precisa que a fé esteja em ação, precisa que a fé esteja envolvida, né, com nós, e nós envolvida com a fé. Um jovem muito rico chegou a Jesus e perguntou: Senhor, o que eu farei para entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Olha, foi o que Jesus falou para o jovem. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, porque Jesus consegue, conseguiria e consegue, Deus consegue saber do nosso futuro, tudo, ele vê.
E ele, conhecendo os pensamentos daquele homem, que era um homem totalmente voltado para a riqueza, era um homem que dormia e acordava pensando em riqueza. Ele praticamente não tinha tempo para Deus. O tempo dele era só para a riqueza, é claro. E Jesus disse: vai e vende tudo que você tem, dá a metade dos pobres e me segue. Quer dizer, ele só conseguiria servir a Deus que fosse dessa forma, dessa maneira. É claro que todos não é assim. Tem muita gente rica nesse país, nesse mundo, que é um servo de Deus e é uma serva de Deus. A riqueza não impede ele e nem ela servir a Deus. Ele consegue fazer as duas coisas junto. Ótimo. Isso aí é muito maravilhoso quando um ser humano consegue viver assim. Jó era um homem muito rico, mas ele conseguiria, ele conseguia viver com Deus e viver com seus bens materiais. Quer dizer, nunca os bens materiais de Jó atrapalhou ele viver uma vida legal adiante de Deus. Tranquilo. Davi também foi um homem muito rico, Salomão, um homem muito rico, e conseguiram, né, conciliar a riqueza com a sua fé. O jovem ficou triste naquele momento, porque o jovem não conseguiria, ele achou que ele não conseguiria fazer as duas coisas juntos. Ele imaginou: se eu dar a metade dos pobres, vou perder a metade dos meus bens e eu vou alpinar só pelos meus bens, vou abandonar a minha carreira espiritual, vou largar de ser crente por causa dos bens. Agora aí não. Agora aí os bens conseguiu afastar aquele jovem da presença de Deus e da vida eterna com Deus. A riqueza dessa maneira, ela faz muito mal. Porque imagina, nós viemos para essa terra, nascemos nessa terra, trabalhamos, sofremos às vezes, tem muita alegria, é claro, mas também tem muita tristeza aqui. Nós estamos na terra, convivendo com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoas. O inimigo nos arrodeia a todo instante, a todo minuto, a todo segundo. A gente está rodeado de tudo isso aí. A gente enfrentar tudo isso e depois morrer, né? E não garantir uma vida eterna com Cristo, é triste isso, é muito triste. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está assistindo nesse momento, que você possa nessa hora sentir a presença de Deus aí na tua cabecinha, no teu coração, e entender que a gente consegue ser muito rico aqui na terra, com muitos bens material, e nós também dá para ser muito rico espiritualmente, viver cheio da palavra de Deus, viver cheio da presença de Deus, ser um homem, ser uma mulher que consiga ir à igreja, adorar a Deus, que consiga convidar um amigo, uma amiga para ir à igreja e que viva a sua vida fazendo a obra de Deus. Dá para trabalhar tranquilo, viajar tranquilo e dá para fazer a obra de Deus tranquilo também. A Bíblia diz que há um tempo para tudo, sim, na terra. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tanto tempo para tudo que tem um tempo até para morrer. Porque se não tivesse o tempo para morrer, ninguém morreria. Você vê que tem tempo até para a morte. E aí não vai ter tempo para a gente ir à igreja, adorar a Deus, né? Se livrar dos pecados cometidos durante o dia ou durante a semana, seja lá. Porque a gente é um pecador, a gente sempre vive pecando. E nós temos que ver sempre reconciliando, sempre pedindo perdão a Deus todos os instantes da nossa vida. Cada passo errado que a gente dá, a gente vai, levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, me perdoe, me ajude eu continuar nessa caminhada. Seguir com Deus é dessa forma, é uma guerra.
E a maior guerra é com nós mesmos. Não é com o vizinho, nem com uma vizinha. Não é com pessoas de outros países. A guerra que nós estamos travados, estamos agarrados nela, é nós mesmos. É o espírito contra a carne. Essa briga vai até o final. E quem ser melhor, quem ser mais dedicado vai vencer. Então, é melhor se esforçar, é melhor nós se esforçar muito mesmo, para que seja o espírito vencedor e que não seja a carne vencedor. Porque se ser a carne vencedor, com certeza, nós não vamos ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Meus amigos, minhas amigas, eu quero terminar a minha fala desse sábado, né? Trazendo um personagem muito importante aqui. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, diz assim, capítulo 1, versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Adiante de toda dificuldade que Jó se encontrava, Jó tinha perdido todos os seus filhos. Jó tinha perdido todos os bens materiais que ele tinha arranjado, tinha conseguido por vários anos que ele estava aqui na terra. Agora Jó estava doente. Jó estava sem riqueza. Jó agora estava praticamente sem família, perdeu seus filhos. A mulher que Jó tinha era uma mulher descabeceada, não tinha a fé madura, não tinha uma fé sadia como ele tinha. Muitas das vezes, você sabe, a Bíblia não revela tudo, mas alguns fatos, que Jó estava sempre repreendendo a mulher. Né? Teve um tempo que a mulher de Jó pediu até que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Para os desesperados, para as pessoas que têm a fé pouca, o desespero entra e faz isso aí. Será quantas pessoas têm tirado a sua própria vida pelo desespero, por achar que tudo já terminou aqui na terra? Não. Nada termina enquanto não chegar a hora da nossa partida com Deus. Às vezes Deus permite, às vezes até que aconteça muitas coisas ruins, para que a gente reflita um pouco mais em Deus, para que a gente viva mais Deus nas nossas vidas. Por quê? O ser pecaminoso, sempre ele existiu e existe. O que nós temos que ter a capacidade dada por Deus, que é o poder do Evangelho, que esteja em nós. Jó fala, naquele momento diz assim Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar. Jó estava totalmente confiado em Deus. Jó não estava desesperado. E para muitas pessoas era um desespero terrível. Olha com uma pessoa rica, uma pessoa da alta sociedade financeira, uma saúde de ferro, se encontrar agora sem nada, sem saúde, não podia nem ficar no meio da sociedade, que a sua pele se desmanchando toda, a sua carne apodrecendo toda. Tudo isso estava desmanchado, a riqueza de Jó se desmanchou, se acabou. A saúde também se acabou, a pele se acabou. Mas o amor de Deus que estava dentro dele não se acabou e nem se acaba na vida daquele e daquela que tem uma fé sadia em Deus. Não se acaba nunca. Aconteça o que acontecer em redor, aconteça, mas você continua firme. Né? Porque a Bíblia nos dá garantia isso. Olha o que o salmista Davi escreveu: 1000 cairão à sua direita, mas você não será atingido. É isso que a fé faz. A fé diz: não, eu não abandono meu Deus. Eu não abandono a minha fé, porque nu eu vim e nu partirei. Não tem problema se eu morrer assim, não tem problema. Se eu não conseguir mais os meus bens de volta, nem mesmo a minha saúde de volta. Isso, Jó, pessoal, está tudo bem. É como diz a palavra do apóstolo Paulo: a sua graça, Senhor, basta para mim.
partirei assim, porque foi assim que eu vim. Agora tem gente que não se conforma. Tem gente que não tem tempo para fazer a obra de Deus. Ele acha que ele é o chefão, ele acha que ele é o dono da vida, ele acha que nunca ele vai morrer, que nunca vai ter tempo para ele morrer. É claro que vai ter tempo para você morrer, e você não se dedica à obra de Deus. Meu amigo, minha amiga, de todo o Brasil, você aqui de Bom Jesus da Selva, reflita essa palavra no teu coração. Dá para nós ser rico e dá para nós viver todo o tempo servindo a Deus, garantindo o nosso cantinho lá no céu, juntamente com Deus. Porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui, antes dele partir, ele disse, lá em João 14, versículo 1 adiante, não se turbe os vossos corações, crendo em Deus e crendo também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria dito, vou preparar lugar para todos. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam junto comigo. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã de todo o Brasil. Deus tem lugar suficiente para caber você e a tua família. Vamos buscar o reino de Deus com muita força, com muita garra. A riqueza, os nossos bens que nós desejamos, o nosso carro, a nossa casa, a nossa fazenda, a nossa loja, não vai impedir nós servir a Deus. Tem tempo para tudo. E já que tem tempo para todos os fatos, tem tempo também para você servir a Deus, para você buscar a palavra de Deus. Às vezes pare, de estar olhando o defeito, o problema do outro. Parta agora para cima de você mesmo, dizendo, Deus, eu aceito uma transformação na minha vida. Porque enquanto a pessoa não aceita a transformação de Deus na vida, não sai do lugar. Você pode ser muito rico, meu irmão, muito rico financeiramente, mas para com Deus, não sendo rico, você não vai morar no céu, aonde Deus foi preparar. Tudo vai ficar aqui. Na tua partida, vai ter muito sofrimento e muito choro só, de despedida. E é tão cruel que nem você vai ver a despedida dos outros, daqueles que amam e daqueles que também não amam. Porque a vida parou ali. A vida aqui na terra para ali na morte. Mas a morte para quem morre em Cristo Jesus é uma partida maravilhosa, porque você está indo para o lugar maravilhoso, que é o céu. Presta atenção, existiu um homem muito abençoado na Bíblia, chamado Estevão. Estevão sendo apredejado pelos adversários, mas as pedras que batiam em Estevão parece que não fazia efeito de dores. As pancadas desse mundo que nós levamos, às vezes os maltratos que nós recebemos nesse mundo pelas pessoas. Se você está envolvido com Deus, se você está com Deus, você não sente elas. As pedras que jogavam em Estevão não doíam em Estevão. A Bíblia diz que Estevão levanta os seus olhos ao céu e diz assim, estou vendo o céu aberto. Estou vendo Deus no céu. Em outras palavras, diz, eu estou vendo a minha fé me levar até os céus. Deus te abençoe você que está me assistindo. E eu quero agradecer nesse momento, né? Dominga Araújo está assistindo. Deus te abençoe, Dominga Araújo. Você é uma pessoa maravilhosa de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Meus amigos, minhas amigas, meu irmão de todo o Brasil, eu quero me despedir de vocês dessa manhã maravilhosa, pedindo a vocês que eu tenho um canal lá no aplicativo YouTube, no YouTube, Dorival, a voz da experiência. A minha assista lá, sempre estou colocando os conteúdos maravilhosos lá, e Deus tenha me abençoado muito. Eu quero também pedir que sempre faça transmissão ao vivo nos cultos, né? Na Igreja Jesus para Todos, aqui em Bom Jesus da Selva, pelo Facebook, que Dorival Bispo, né? O prefixo Dorival Bispo, a conta, né? Dorival Bispo. Assiste lá todos os domingos a partir das 8h30 da noite e todas as quinta-feiras a partir das 8h30 da noite. Fique com Deus, Deus te abençoe você
e a tua família. Um abraço a todos aqui do Irmão Dorival, a voz da experiência do Ministério Assembleia de Deus Jesus para todos. Deus abençoe você. Amém. A internet ficou aqui um pouco lenta, deixa eu ver que se aparece aqui para poder concluir. Sim, vou concluir agora. Deus abençoe.